Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó príncipes da casa de Israel. Estas são as palavras introdutórias do livro de Oséias, capítulo 5, verso 1. Palavras de admoestação, palavras de correção, palavras de exortação ao povo eleito, à nação eleita que Deus havia separado. Estas mesmas palavras também são destinadas aos príncipes, aos governantes, àqueles que estão no extrato político, que governam sobre a nação. Povo este que nós podemos trazer em referência à nossa nação brasileira no contexto que estamos vivendo nestes últimos dias do ano 2018. Dias e há quase 20 dias do pleito eleitoral que iremos participar, escolhendo o nosso futuro presidente da República, os nossos futuros governadores de cada unidade federativa, bem como os deputados e senadores. As palavras do profeta Oséias trazem uma correção e um grande paralelo para com a nossa história, o povo brasileiro, nesses dias aqui que estamos enxergando e contemplando nesta geração. Quero trazer a menção de alguns pecados que o profeta Oséias aponta e menciona. No versículo de número 2, o profeta é incisivo ao afirmar: na prática de excessos, ó Efraim, você tem chegado. Essa prática de excessos mostra para nós essa polarização que os partidos e alguns candidatos têm assumido. Visões radicais, visões extremistas, ideologias que muitas vezes querem fazer prevalecer seu discurso, sua fala. Partidos e homens que muitas vezes trazem pressupostos e pensamentos ideológicos apenas voltados para a satisfação do próprio ego do seu partido ou do próprio candidato. Tem faltado em nossa nação brasileiros, políticos que se enveredem pelo caminho da política, pensando no bem-estar da nação, e não apenas para um status quo do seu partido, trazendo uma certa visibilidade ou proeminência de discurso e de fala. A nação tem chegado a essa prática de excessos, mas não apenas dos excessos de polarização política, os excessos morais, os excessos de libertinagem em nome de liberdade, os excessos de um comportamento de malandragem corrupto, característico da nossa malandragem e do nosso jeitinho brasileiro. E são estes excessos que o profeta também aponta para a nação eleita do povo de Israel. Além disso, no verso de número 3 e 4, o profeta diz que um espírito de prostituição havia invadido sobre o território do povo de Israel. E esta prostituição física, não somente, mas também moral, espiritual, uma prostituição ética, tem tomado a nossa nação brasileira. Vivemos dias de verdadeira instabilidade econômica, social, política e até mesmo no reino de Deus. Sentimos em nossas reuniões de culto ao Senhor em nossas igrejas locais uma instabilidade espiritual. Uma inconstância, um medo tem nos afrontado. O medo, a angústia, a insegurança tem levado muitos jovens, muitas pessoas a tomarem suas malas e partirem para outros países buscando estabilidade. O profeta também vai nos trazer uma palavra incisiva no verso 10, mostrando que os príncipes têm mudado os marcos. Que marcos? Quantos dos nossos legisladores, deputados, senadores que temos eleito, até mesmo presidentes da República com seus decretos, podem trazer certos decretos e leis aprovadas pelo Congresso que mudam os marcos da nossa nação. Esses marcos também têm sido alterados pelo Poder Judiciário. Na perspectiva de Montesquieu, os três âmbitos do poder, executivo, legislativo e judiciário, servem para um fiscalizar o outro e trazer a estabilidade de um Estado moderno, de um Estado-nação. Mas é essa instabilidade que tem nos cercado. É esse momento de insegurança, de medo que não apenas nos precedem nos dias da eleição,
Mas nos últimos anos, a nação tem sido tomada e varrida por esse espírito de prostituição e de alteração dos marcos políticos, sociais, culturais e até mesmo uma grande interferência no discurso religioso, tentando o Estado cercear a própria liberdade religiosa. Vivemos dias que os marcos estão sendo removidos. Em Provérbios, Salomão chega a afirmar: não removais os marcos antigos que os vossos pais legaram ou estabeleceram. Mas para além disso, o profeta diz no verso de número 5 que a soberba de Israel fez com que a própria nação chegasse à queda. Um espírito de soberba, de arrogância. Os nossos chefes do executivo, do legislativo e do judiciário têm se articulado junto à imprensa e à mídia e até na forma de falar, de se dirigir à população. O espírito de orgulho, de arrogância e de soberba fazem com que eles esqueçam que a própria função que eles ocupam foi o próprio povo que escolheu a partir de um princípio constitucional, que o poder emana do povo para o povo. Mas os nossos governantes, aqueles que estão no poder, não apenas no executivo, também no judiciário, também no legislativo, têm sido tomados por um espírito de soberba e de orgulho. E a palavra de Deus diz em Provérbios que o orgulho precede a queda. O profeta também diz que Israel haveria de vir a reconhecer a sua própria enfermidade, enxergar a sua enfermidade como uma forma de enxergar o seu erro, a sua culpa. E ao enxergar a sua culpa e a sua enfermidade, Efraim buscaria ao Senhor, o Deus da sua salvação. O profeta também diz no verso 8, tocai a trombeta em Gibeá. A trombeta era um chofar, algumas feitas de chifre de carneiro, outras feitas de material de prata. E ao tocarem essa trombeta, era uma forma de admoestar a nação quando o inimigo, o exército inimigo, estava por atacar a nação. E os profetas, os sacerdotes, tocavam o chofar, tocavam a trombeta, anunciando que o inimigo estava por perto. Dessa forma também podemos mostrar que nesses dias, em meio a tantos ataques, em meio a tanta ambiguidade, de excessos, de polarização, de um espírito de prostituição e banalização dos valores que tem cercado a nossa sociedade mediante ideologias partidárias, ideologias que se contrapõem aos valores éticos e morais do reino de Deus. Esta nação é convidada a ouvir a palavra do Senhor, e a trombeta é uma expressão para anunciar a palavra do Evangelho, onde não apenas traz as boas novas, mas aponta também o juízo de Deus, caso os homens não se arrependam. O livro do profeta Oséias, no capítulo 5, no verso de número 15, diz o profeta: irei e voltarei para o meu lugar. Deus mesmo falando por boca do profeta Oséias. Eu irei e voltarei para o meu lugar. Verso 15, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, e estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aí começa a palavra introdutória do capítulo 6, verso 1. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele fez a ferida e ligará. Ele fez a ferida e Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Estas são as palavras que nos chamam a atenção. O Senhor havia dito no verso 15 do capítulo 5 de Oséias: eu irei para o meu lugar. Deus está no trono. Deus é soberano. Todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos. Mas o profeta que escreveu o livro de Crônicas, possivelmente Esdras, tomando as palavras de Salomão ao consagrar o templo do Senhor, o próprio Salomão ouviu do próprio Deus as palavras que eu trago agora, no capítulo 7, verso 14, do segundo livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos,
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estas são as palavras de Salomão, quando ele registra aquilo que Deus havia dito para ele, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus. Este é um tempo da trombeta do Evangelho ser tocada em nossa nação brasileira. Esse é um tempo da sociedade brasileira não apenas buscar nos políticos quem está certo ou errado, mas buscar rever seu próprio caminho. Buscar rever seus próprios caminhos como nação brasileira, cada um individualmente, cada família, cada grupo, cada cidade. Buscar sondar o seu coração. E nós, como igreja, é tempo de nós nos colocarmos na brecha em oração, em intercessão, orando a Deus que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e nos conceda aquilo que Jeremias clamou, que se nós buscarmos ao Senhor e orarmos pela nossa cidade e pedirmos paz em nossa cidade, o Senhor nos dará esta paz. Quero desafiar o seu coração a clamar a Deus nestes dias que precedem o pleito eleitoral do próximo dia 7 de outubro de 2018, no primeiro turno, pedindo ao Senhor que dê à nação brasileira discernimento à sociedade, dê um esclarecimento, dê entendimento, que o Senhor nos livre do espírito da mídia de manipulação, de pesquisas que muitas vezes engodam, seduzem e manipulam e muitas vezes não trazem os registros coerentes daquilo que as pesquisas provaram em campo. Nossa nação, como também as nações da terra, têm sido tomadas por um espírito de engano sobre o planeta. Aliás, o próprio profeta João, que escreve o livro do Apocalipse, diz que um espírito de engano seduzirá as nações, ludibriará as nações, levando as nações ao pecado, ao erro, ao engano, nas suas escolhas, nas suas decisões. Como cristão, nós precisamos buscar de Deus discernimento para esse pleito eleitoral. Como cristão, nós precisamos ouvir de Deus qual desses candidatos, ainda que não seja cristão, possa apresentar propostas confiáveis, fidedignas, pautadas em valores e princípios ao reino de Deus. Nosso país não tem um Estado teocrático, nem mesmo a Bíblia propõe isso para as nações da terra. Nossa nação não tem uma religião oficial e isso é muito importante, pois o nosso Estado é laico. Temos uma Constituição que nos dá uma liberdade religiosa. Como cristãos, nós não entendemos e não compreendemos que nós precisamos necessariamente de candidatos na política, no governo, no legislativo e no executivo, necessariamente cristãos. Não. Precisamos reconhecer que nós cremos em um Deus soberano, que pode nos dar um homem, uma mulher, homens e mulheres do legislativo, que ainda que não o conheçam, podem ter os seus corações inclinados pelo coração de Deus, a governar esta nação com competência, com destreza, mas acima de tudo, com temor do Senhor. O profeta Isaías fala no capítulo 43 e 44 do seu livro, a respeito de um rei do Império Medo-Persa, onde hoje é o atual Irã. E esse imperador Medo-Persa, chamado com o nome de Ciro, batizado pelo nome Ciro 200 anos antes mesmo dele nascer. O profeta Isaías, 200 anos antes do seu nascimento, trouxe a menção do seu nome, dizendo como boca de Deus as seguintes palavras: se o meu servo Ciro, ainda que ele não me conheça, é poderoso para fazer o que me apraz. É a partir deste pressuposto teológico e bíblico que eu creio, como cristão, que Deus pode nos dar sim um governante, um homem que possa se assentar no poder público do executivo em Brasília, nos palácios do governo de cada estado. E ainda que esse homem não conheça ao Senhor, ele terá o temor do Senhor e, mais do que isso, as orações da igreja, que nos bastidores estarão a cumprir o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1, que antes de tudo se façam súplicas,
orações e intercessões por todos os homens e por todos os príncipes e todos aqueles que estão dotados de autoridade, de poder para governar. Autoridade esta que foi instituída por Deus. E nós cremos que através da oração, Deus pode trazer ventos favoráveis à economia brasileira. Pode trazer ventos favoráveis ao legislativo em Brasília para anuir as boas propostas e projetos que visam o bem-estar da nação e não o interesse próprio do egocentrismo dos partidos e das propostas ideológicas de candidatos ou políticos individualizados que querem ter uma visibilidade e uma notoriedade midiática, mas não pensam no bem-estar da nação, não pensam em projetos que vão impactar os próximos 30, 40 e 50 anos que a nação tem em vista nos próximos anos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia dos príncipes e dos sacerdotes. Que Deus tenha misericórdia da igreja. E eu clamo para que a trombeta do Evangelho seja anunciada através dessa plataforma, dessa ferramenta, das redes sociais, do YouTube, onde você nos assiste nesse momento, a fim de que ventos melhores de Deus venham sobre esta nação. E Ele encontre na igreja, primeiramente, e na nação brasileira, arrependimento, quebrantamento em nosso homem interior. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua despensa, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a promessa da bênção araônica. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele levante sobre ti a luz do seu rosto, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa, e Ele te dê a paz e o shalom. Que Deus abençoe a nossa nação.